Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir sobre deficiência de vitamina D. E aí, para instigar vocês, a gente vai falar de 10 principais sinais e sintomas que mais levam nós médicos a pensar na possibilidade de deficiência de vitamina D, que acomete, João, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, né? O mundo aí tem cerca de 8 bilhões, você vê? 1 bilhão, ou seja, 1/8 sofrendo de problemas relacionados com a baixa da vitamina D no sangue. E as consequências podem ser muito graves. Como eu sei que você vai gostar desse vídeo, peço que você se inscreva no nosso canal se você não tiver inscrito ainda, que você dê o like, né? E que você compartilhe. Afinal de contas, informação de qualidade é sim capaz de salvar vidas. E eu tenho uma convicção, João, não sei se você concorda comigo, que o principal problema de saúde da população brasileira é a falta de educação ou informação em saúde. Nós já falamos isso várias vezes. E eu acho que o nosso canal ele se aplica, né? É um canal que traz uma informação atualizada, sem fake news, sem filtro, direto para você. Porque uma coisa que você vê um texto, você não sabe qual é a credibilidade que esse texto tem. Aqui não. Aqui nós apresentamos coisas para vocês que têm fundamento científico. Portanto, curtam esse vídeo de ponta a ponta. E o João, que já gosta de provocar vocês, falou que os 10 dos 10 sinais e sintomas, o mais grave é o último. Ou seja, para te prender aqui até o finalzinho desse vídeo, mas acho que você não vai perder por esperar, tá bom? Vamos lá então, João. Começa falando um pouquinho dos alimentos que são ricos em vitamina D, né? Peixes, né? Também. Geralmente são os produtos de origem animal. Os únicos produtos que não são de origem animal, que têm um teor razoável de vitamina D, são os cogumelos. Sim. E também algumas algas marinhas. Olha só. E a vitamina D, ela é engraçada, né? Porque ela é muito importante para o nosso corpo e ela é uma das únicas vitaminas que o valor de referência não é miligramas, e sim unidades, UI. Por que será isso? Não sei. Por quê? 5.000 UI. Quando você fala que 5.000 UI, você acha que é muita coisa. Claro. Né? Isso. Isso é muito pouco. É muito pouco. Então, a quantidade ideal de vitamina D, quantidade diária ideal de vitamina D é igual a 200 UI. 200 Sim. UI são 5 microgramas. Sim. Ou seja, 5 microgramas de vitamina D, o que é uma quantidade muito pequena. Tem gente que diz isso, que é para um número alto assustar a pessoa e ela ficar com o pé atrás antes de tomar uma dosagem alta, para aí surgir doença, ter problema de imunidade e ter todos os sinais, sintomas e os problemas que a gente vai listar para vocês algumas aqui. referências dão conta que seria de 600, 800 unidades internacionais por dia e que essa quantidade mínima, ela é difícil de você suprir só com a alimentação, né? Por isso que você tem, obviamente, que se expor um pouco ao sol, que a gente vai falar um pouco sobre isso. A própria 200 UI é uma quantidade muito baixa. Geralmente, nem quando a gente vai fazer reposição, quando a gente vai prescrever a vitamina D para o paciente, a gente prescreve 1.000 UI por dia, 2.000 UI por dia, de uso contínuo. Então, 200 UI é muito abaixo do que a gente realmente precisa para fazer a manutenção em níveis saudáveis. E a gente sabe que as pessoas de maior risco são os idosos, as pessoas que têm a pele escura, porque acaba que não converte tanta vitamina D quando você pega sol, são as pessoas que comem mal, de repente as pessoas que são veganas, daquelas mesmo, né? Não ingerem leite e derivados de leite, que é rico em vitamina D, também pode apresentar deficiência, por isso que é importante. Eu não vejo nenhum problema você seguir determinadas orientações, tipo, eu sou vegano, eu sou vegetariano, mas é bom ter acompanhamento do teu nutricionista ou do nutrólogo para poder te ajudar e fazer com que ao longo dessa sua dieta você não desenvolva uma deficiência de vitamina D que pode causar uma série de problemas, né? E aí vamos lá listar, João. O primeiro sinal que a gente poderia... O 10º, né? Vamos fazer a contagem regressiva. Né? Então o 10º sinal, sintoma que a gente pode observar de deficiência de vitamina D, que é um hormônio, né? Que tem várias funções hormonais no nosso corpo, é a perda da imunidade. É uma imunodeficiência, porque a vitamina D ela está intimamente ligada ao nosso sistema imunológico. Inclusive nessa enfermidade, que não vou falar o nome, para evitar polêmica, dos fatores que se observou como de péssimo prognóstico nessa última pandemia foi a deficiência de vitamina D. Inclusive a linha de tratamento de algumas pessoas, e a gente se inclui, né, que está nesse grupo, era a reposição de vitamina D em altas doses durante a sua enfermidade. Não só para essa enfermidade, mas qualquer infecção, a chance da pessoa, o risco da pessoa ser internada por conta dessa infecção é maior em pessoas que têm deficiência de vitamina D. Então, a reposição de vitamina D
também diminui o risco dessa infecção evoluir para uma forma mais grave. Isso. A outra seria a dor muscular também, que é algo muito comum, né? No caso a nona, né? Sim. A nona queixa seria a dor muscular. Então muitas pessoas ficam com dor e acham que é de atividade física, acham que é de algo da cama ruim, que também pode ser, o colchão perde a validade, mas tem que obrigatoriamente ver a possibilidade dessa dor muscular ou dor nas costas ser por conta da deficiência de vitamina D também, né, João? Isso, porque a vitamina D ela participa do metabolismo do nosso corpo como um todo e não é diferente das células músculo-esqueléticas. E o cansaço e a fadiga também seria então o nosso oitavo sinal e sintoma, ou seja, você vê que é uma queixa comum, né? A fadiga, o cansaço são queixas do nosso dia a dia. Então tem muita gente que, porque teve uma época, João, que não se fazia reposição de vitaminas. Eu sou de uma época da UFRJ que a gente via como aluno os professores falando que não no serviço público, mas no serviço privado, fazia uma reposição. E até eu me surpreendi no outro dia com um colega falando, dizendo assim, não, uma coisa eu faço aqui no hospital público e outra coisa eu faço no meu consultório privado. Porque eu fiquei muito chateado, decepcionado com essa pessoa, porque você tem que dar direito de tratamento igual, seja no serviço público ou privado. Pode ser até que no serviço público a pessoa não consiga comprar o medicamento, mas desculpe, não cabe você julgar se a pessoa pode ou não. Sim. Tem que orientar a pessoa, até a pessoa vai reivindicar junto à prefeitura local a compra ou aquisição daquele medicamento via setor público. Mas você não pode deixar de instrumentalizar, de dar essa informação correta para o seu paciente. Olha que interessante, levantei esse dado aqui sobre a dor crônica, está dizendo que 71% das pessoas com dor crônica tinham deficiência de vitamina D. 71%, ou seja, de cada 10, 7 vão ter essa deficiência, essa dor por conta de vitamina D. Então, pode até que seja uma necessidade de você, diante de uma dor crônica, avaliar a possibilidade de repor a vitamina D. Né? Então, nós falamos do 19º, 8º, agora o 7º, que seria dor óssea, né? E dor nas costas também, junto com a dor muscular, quer dizer, a dor óssea, dor óssea. E a vitamina D, ela é importantíssima no metabolismo do osso, que seria então o 6º problema, que é o enfraquecimento desse osso, levando o que a gente chama de osteopenia e, quando não tratada, a osteoporose, que é uma responsável, uma grande vilã da fratura de colo de fêmur em pessoas mais velhas. Então, realmente, isso acaba enfraquecendo os ossos e fazendo com que a morbidade, deficiência de vitamina D, se eleve mais ainda. Sim. E qual é a outra que você vai citar, João? A gente vai falar também da queda de cabelo, a alopécia ou eflúvio telógeno. Eu acho que ele está tendo algum problema aqui, filho. Vamos fazer reposição de vitamina D. Eu não preciso. Eu já faço. Já faço. Quando a pessoa chega pra gente com uma queixa de queda de cabelo, uma das primeiras coisas que a gente faz é solicitar um exame de sangue, e nesse exame de sangue é mandatório solicitar a dosagem de vitamina D, porque havendo deficiência de vitamina D, ela pode ser responsável pela queda de cabelo. Tá vendo? Então não é só o estresse que faz perder cabelo, não é só a genética, a deficiência de vitamina D também. Caramba, e outro ponto que eu acho que também é importante é a cicatrização, que seria então o nosso quinto... Nosso quarto. Não, nosso quarto já? Quarto já. O nosso quarto problema, que seria então a cicatrização difícil. E aí você vê algumas categorias de enfermidades, como por exemplo o grupo de pacientes diabéticos, João, que queira ou não, acomete aí cerca de 8% da população brasileira. Nós temos cerca de, talvez, aí uns 15, 16, 17 milhões de brasileiros com diabetes e que poderiam se beneficiar até do processo de cicatrização com a reposição de vitamina D, já que isso pode ocorrer, até porque às vezes o paciente diabético fica um pouco mais dentro de casa, pega um pouco menos de sol, que é um fator de risco. E tem outro detalhe, né? O sol, João, para poder ajudar no metabolismo da vitamina D, tem que ser direto na pele, não pode ser um sol através de uma vidraça. Então, nem tem com que filtro ser, solar. Nem com filtro solar. E é por isso que a gente recomenda que você pegue sol no período mais quente do dia, né? No sol mesmo a pino, e que você proteja as áreas que naturalmente são mais expostas. Eu não vou pegar sol na cara, eu vou pegar sol nas costas, que quase sempre estou com roupa, nas pernas, quase sempre com calça comprida. Então essas áreas que frequentemente você expõe menos ao sol, seriam as áreas para você tentar se expor um pouco mais, para evitar que haja um dano, né, da pele que pode ser causado pelo sol excessivo, né, João? Isso aí. O terceiro sinal
é a sudorese excessiva, que também pode ser um indicativo de deficiência de vitamina D. E agora o nosso top 2, né? Então, a pessoa que sua muito pode ser muito. Vitamina D, deficiência de vitamina D. Sim. E outro ponto vai ser qual, João? O nosso número 2? É. Nosso top 2 é para as crianças, né? Porque a deficiência de vitamina D nas crianças pode causar o raquitismo, não é mesmo? Quando falava antigamente da criança, fulaninha é raquite, como se fulaninho fosse magrinho. Não obrigatoriamente a pessoa, o raquitismo, é claro que a deficiência de vitamina D acaba vindo com outras deficiências também, mas o raquitismo, ele se configura como a gente chama crânio-malácia, o crânio fica como se fosse bola de ping-pong, fica mole em criança, as pernas ficam arqueadas. Então você tem sinais e sintomas sugestivos desse raquitismo, o que faz com que realmente essa criança sofra consequências graves, porque a vitamina D, como o João comentou, está atrelada a vários outros fatores, dentre eles uma boa resposta imune. E se você tem deficiência a ponto de ter raquitismo, a tua imunidade está no buraco, portanto, atenção total. E o top 10, o mais importante, ou mais surpreendente, pelo menos. Antes da gente falar, né, qual é o tempo que a pessoa tem que pegar de sol todos os dias? Isso vai depender do tom de pele dela. Quanto mais escuro for o tom da pele, mais sol aquela pessoa tem que pegar. Mas, em média, esse tempo é de 20 a 30 minutos. E como você falou, não precisa ser no rosto, nas mãos. Pode ser em partes do seu corpo que não ficam geralmente expostas ao sol. E o nosso primeiro, no caso não é nem um sinal nem um sintoma, né? É uma doença, é a depressão, porque pacientes com depressão também costumam ter níveis mais baixos de vitamina D e se beneficiam quando a gente faz a reposição. E aí a gente vê, não sabe se o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas a pessoa deprimida acaba saindo menos, fazendo menos atividade ao ar livre, e aí você vê de novo, né, a medicina do estilo de vida, João, impactando na saúde da pessoa como um todo, né? A pessoa que tem atividade física, a pessoa que se expõe à luz, sai de casa, passeia, interage, são pessoas que frequentemente adoecem com menos gravidade, com menos frequência do que as outras pessoas. Então, medicina do estilo de vida com uma boa informação é sim capaz de transformar vidas, né, João? Essas duas coisas. E por isso que a gente sempre deixa o convite aqui, caso você queira ter uma vida com mais saúde, mais disposição, mais energia e com tudo que você precisa para correr atrás dos seus sonhos, leia o meu livro Código da Longevidade, apenas R$ 25,90, um investimento muito baixo para o retorno que isso vai ter na sua vida. O link está aí na descrição, então basta você clicar, fazer a compra, que no mesmo momento vai chegar o seu livro digital no seu e-mail, e aí se você colocar em prática 10, 15% que está escrito lá, a sua vida vai se transformar para melhor. E curta mesmo essa leitura, que é muito boa, né? Curte aqui também o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal e, dependendo da sua situação, é bom dosar a vitamina D, né, filha? Gente, eu vou ter que encerrar o vídeo. Então, se você quiser dosar a vitamina D, muita gente não tem médico que não gosta de pedir, que vai chegar a pessoa, doutor, quero dosar minha vitamina D, o médico vai torcer o nariz, não vai querer fazer. Então, se você não tiver médico, se você quiser um acompanhamento multidisciplinar para a sua saúde, para a saúde da sua família, um acompanhamento integral, holístico da sua saúde, e não só focado numa dor de cabeça ou em qualquer outro sintoma isoladamente, vem para Rio também. Primeiro mês é grátis e a equipe é coordenada por nós aqui, então tenho certeza que você vai estar em ótimas mãos. O link também está aí na descrição. E antes de você... Qual é o vídeo que eles vão ver aqui? Isso que eu ia falar. Antes de você ir embora, continue aqui no nosso canal, continue a sua jornada aqui no canal. Você tem alguma sugestão de vídeo pro pessoal? Eu acho que a gente pode falar dos piores, dos maiores erros, né, que a gente fez nessa live, né, de um tempinho atrás. Acho que é uma boa. A live sobre os 5 maiores escândalos da medicina. Isso, e eu acho também um outro vídeo muito bom, João, é sobre a Olapronobis, né? Que é uma coisa bem legal, no quintal da nossa casa, e que eu acho que vale a pena assistir. Então, aqui os piores erros da medicina, e aqui embaixo então vai o Olapronobis. Pode ser? Pode ser. Falou, então, perfeito. Gente, fica aqui. Fique bem. Fique com a gente.